Seja bem-vindo a mais um programa Café Teológico. Obrigado pela companhia, você que nos acompanha pela TV Evangelizar e também por nossas redes sociais. No programa de hoje falaremos sobre a subjetividade, a alteridade e a nossa transformação em Cristo. E para tomar um cafezinho com a gente, o professor de filosofia da PUC-PR, Ezequiel Radvansky. Tudo bem, professor? Como é que você está? Como vai, Giovanni? Tudo ótimo. Enquanto eu preparo o nosso café, a gente vai fazer uma breve pausa para você pegar o seu e daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Café Teológico, hoje falando sobre subjetividade, alteridade e a nossa transformação em Cristo, conversando com o professor Ezequiel. Professor, minha vontade, meu desejo, a minha felicidade, qual que é a diferença entre subjetividade e subjetivismo? Ok, Giovanni, tudo bem? Então, a gente está numa sociedade que parece que volta para aquela criança chorona, que quer que o mundo circule sempre em volta das suas vontades, que grita no shopping, que faz escândalo, às vezes, na rua, que é típico de uma criança, que a gente entende, mas, às vezes, o adulto, a construção do adulto hoje, nessas subjetivações, que são os valores, são a construção do eu, que vão tornar a pessoa ser o que é, e isso a gente não tem acesso, né? Então cada um vai ter uma maneira de se relacionar com o mundo. Agora, quando isso se torna o único jeito de eu enxergar o outro, ou achar que o mundo deve ser conduzido por esse jeito, aí acho que a gente tem o subjetivismo. Então é quase uma imposição hoje de um jeito de ser, de uma maneira de enxergar o mundo. E muitas vezes ele pode ser bem complicado, principalmente quando a gente fala de comunidade, de alteridade, de viver em conjunto, de viver numa cidade onde somos totalmente diferentes. Professor, você acha que aquele pensamento romântico do século XIX, em que a gente tem que estar sempre perfeitamente bem, ser perfeitamente amado, senão a nossa vida é uma desgraça, atrapalha a maturidade da nossa subjetividade, do nosso eu? Ah, sim, né? Você, se pensar no teu dia a dia, se pensar nas coisas, a grande maioria das 24 horas você não tá assim. Né? Se você pensar que durante o período do ano você passa mais tempo resolvendo problemas, correndo atrás de atrasos e procrastinações. Então, o sujeito feliz, como se fosse uma propaganda bonitinha de que a gente faz um recorte, ele não existe. E isso faz muito mal porque talvez é uma idealização que complica a vida, né? A gente não vai ficar velho, a gente não vai ter dor no joelho, a gente não vai envelhecer, a gente não vai perder o viço da pele, do cabelo. E não é assim, né? Então, todo dia a gente perdeu um dia, né? Todo dia, quem está com 20 anos, sempre falo para os estudantes, falei para vocês, toda vez que a gente faz um aniversário, a gente já perdeu mais um ano, né? E isso faz parte da gente criar o nosso jeito de ser, né? Como dizia um pensador muito antigo, Aristóteles, ele fala que nós jovens, né? Eu estou me considerando jovem, nós jovens, a gente tem bastante ciência, mas a sabedoria prática, ela vem dessa vivência, de se entender dentro do quê? Do erro, do acerto, da frustração, da infelicidade, das traições, da dor. Então, não existe, né? Isso seria uma idealização que faz muito mal pro dia a dia. E tem gente que cresce, que envelhece e não adquire essa sabedoria, né? Eu tenho a impressão que a gente vive num mundo onde o adolescente ele é ovacionado, né? Existe um ódio à adolescência. Então, se você é revoltoso, se você quer mudar, então você vê
apresentadores de TV de 50, 60 anos se comportando como adolescentes. Isso advém da nossa incapacidade de crescimento do próprio ser? Isso é um desejo de fazer com que o mundo melhore? Por que a gente se comporta como criança, como você disse, ou como adolescente, eventualmente? Então vamos voltar para o velho Aristóteles. O frônimo, aquele que vai ter essa sabedoria prática, aquele que é prudente, é porque ele reflete, porque ele pensa, porque ele está num grupo que não aceita tudo, né? Que não diz, é desse jeito e não se preocupe com as consequências. Faça o que quiser e depois alguém vai resolver o teu problema. Então, talvez um pouco dessa inconsequência é porque a sociedade também ela não pensa no depois, o que importa é o momento. Então, veja que o grande escândalo ele vai vender muito por 2, 3, 4, 5 dias, mas depois vem um outro muito maior. Então, a gente vive, eu tenho que me afirmar naquele momento, eu tenho que dizer por que eu vim, não importa. Aí vai embora muitas coisas, muitos valores, muitas conquistas, né? Então, pode ser uma consequência de uma sociedade que se fecha na primeira pergunta sua, né? Ela vai ser fechada muito no eu, né? Eu que conta, é o meu eu que vale, que vai direcionar esse mundo. Existe também uma irresponsabilidade frente à sociedade, né? O Pondé lançou uma coluna esses dias que eu achei genial. A gente está acabando com as nossas crianças e nossos adolescentes. A gente fala assim, vocês são o futuro, vocês vão ter que resolver todo o pepino que eu estou causando agora. Ou seja, às vezes até a própria ONU, né? Numa conferência cheia de líderes globais para decidir coisas importantes sobre o planeta Terra tal, chama adolescentes para falar e fala assim, não, vocês é que vão resolver o pepino, nós que estamos aqui tomando a decisão, larga para vocês. Existe esse descompromisso com o outro? Acho que é uma das coisas mais delicadas que tem, né? Quando a gente se vê na sociedade, quando a gente se vê construindo para todos. Então, nessa última encíclica Fratelli Tutti, quando se fala de um mundo de muros, né? Quando o Papa Francisco vai falar do mundo de muros e como a gente vai criar pontes, que deveria ser a ponte. Então, tanto adolescentes, como adultos, como jovens, como políticos e tudo mais, deveriam pensar diferente. Agora, se você tem um assento para a irresponsabilidade, que é o quê? Não dizer o como. Então, eu faço. O que você vai pagar por isso? Então, o discurso da responsabilidade é belíssimo. Né? Todos vamos ser responsáveis para quanto? 30 anos. Nós vamos assumir hoje pactos para 30 anos. Nós vamos assumir pactos, não sei, para daqui a 60 anos. Mas o pacto ele é responsável a partir do primeiro momento com o outro. Né? Eu acho que no momento que você diz eu assumi e aconteceu alguma coisa, você vai ter que resolver. A responsabilidade pela palavra é belíssima. A responsabilidade do como que é o complicado. Como que eu vou assumir daí a culpa por aquilo que eu fiz? Porque isso é responsabilidade. E a decisão, né, a escolha, que é a coisa mais difícil, que é o que dói, o que dá angústia, é o que faz a gente ficar em desespero, a escolha, quando eu delego para o outro, eu tiro esse sujeito da frente. Então, quem fez o erro foi o outro. Quem assumiu, quem estragou o mundo não foi o jovem adolescente de hoje, né? Eles podem ter uma visão tão apurada, porque tem uma formação, tudo isso, mas as grandes empresas, as grandes corporações, o jeito de conduzir a política, o mundo, os negócios. Então, realmente, o futuro é belíssimo, né? Porque a gente não está lá. Não está lá, mas a gente já está num futuro desde que a gente começou a falar aqui. Então, a gente vai fazendo esse futuro com escolhas, boas escolhas e sendo consequente. A gente tem dificuldade de ter um encontro com o outro, com a alteridade? Isso nos provoca? Existe uma provocação no encontro com o outro? Filosoficamente sim, já o outro me rouba, né? Primeiramente o outro vai me tirar, porque ele vai me ver. E é engraçado que a gente acha nessa palavra o outro me rouba algo distante, mas a gente é do jeito que é porque os outros nos olham. Porque se a gente fosse totalmente livre de fazer o que quiser, a gente não ia ser assim. Aquele velho anel de Giggs. O anel de Giggs. O Platão, ele mata a charada ali,
dizendo que a gente é bom porque tem algo dentro, é bom porque os outros nos veem. Aí que vem a parte da razão, né? Que eu decido ser bom, eu decido optar pelo outro, eu decido, que na lógica, vou voltar a Fratelli Tutti, que fala da lógica do bom samaritano, acho que no capítulo 2, aonde aquele estranho que está na minha frente caído, ele não é um descartável, um supérfluo, ele é o outro. E esse outro pode ser o que é diferente da minha concepção política, da minha concepção religiosa, até do jeito de viver a sociedade. Então, o outro me incomoda, mas o outro é o único caminho, né, para a gente pensar em sociedade. Isso que eu ia fazer, esse comentário eu achei legal, porque assim, quando você fala, olhando o senso comum, né, olhando o que traz a nossa cabeça, quando você fala a palavra outro, essa palavra já traz algo de descartável, né? Você tem, eu tenho essa xícara, eu tenho essa xícara e tem a outra. Isso é uma palavra que nos afasta, mas para a ideia da filosofia, o outro tem uma importância muito profunda, não? Sim, principalmente quando se usa a palavra alteridade, né? A alteridade é não falar para o outro o que ele tem que fazer, mas deixar que o outro seja. E aí que vai, não é ter só concessões da minha parte, mas ali é onde surge a possibilidade do diálogo. E o diálogo é engraçado, né? O diálogo a gente imagina pessoas falando. E o bom diálogo é mais gente ouvindo do que falando, né? Porque é no silêncio, é no deixar amadurecer, às vezes, uma ideia diferente, aprofundar, que eu vou entender o ponto de vista do outro. Vamos voltar para a primeira pergunta, né? A gente é cheio de subjetivações. Vamos usar uma outra palavra, cheio de preconceitos. Preconceito não é bom nem ruim, desde que ele não seja criminoso, não ataque os direitos humanos. Eu vou ter preconceito de entender o mundo, entender o outro e tudo mais. Agora, no diálogo eu vou perceber, será que isso que eu penso do outro não é totalmente fora da realidade? Eu não criei medos excessivos por conta das bolhas que eu frequento, leio. Então, o outro é uma ameaça se eu não me abro para ele. Então, vamos usar a palavra bem legal. Eu construo sempre muros, né? E eu olho por cima do muro. Ó, estranho, que eles falam das xícaras, aquilo ali me assusta. Agora, no encontro verdadeiro, né? Eu acho que nessa lógica do encontro, é sempre novo, né? A gente já se encontrou outras vezes, agora é sempre novo. E ali surgem muitas possibilidades, desde que eu não me leve um mundo pronto para você, né? Você é o errado, aqui que deve ser o verdadeiro caminho. Então, Que legal. Muito boa conversa. No próximo bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre como esse encontro, esse outro pode nos transformar. Então a gente espera você até daqui a pouco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Bem-vindo de volta ao programa Café Teológico de hoje, com um assunto muito denso, mas que pode despertar muito o nosso próprio eu. Estamos falando sobre a subjetividade, a alteridade e a nossa transformação em Cristo com o professor Ezequiel. Professor, como que esse encontro com o outro pode nos tornar melhores? Pessoas melhores. Aliás, existe pessoa sem o outro? Pois é. Acho que a provocação mais interessante é que nós conseguimos entender o mundo quando a gente começa a sair desse mundo pronto que a gente tem. E quem vai nos levar é a experiência, é a viagem, ouvir o diferente, ter as ideias confrontadas e, sobretudo, ter uma intenção, né? Ter uma vontade de se abrir para as novidades, né? Não adianta eu viajar, vamos pegar um exemplo bem que a gente estava conversando um pouquinho antes, eu vou para Roma, mas eu quero ver em Roma um lugar que não é Roma. Quero comer comida brasileira. Vou lá querer ver um feijão, uma feijoada em Roma e vou ficar totalmente indignado porque só tem ruína, olha, só tem coisa
é quebrada aqui, nossa, só tem construção velha, mas lá no Brasil é bom. Então eu não fui para Roma, né? Eu fui lá, sei lá, até fui, mas não fiz a experiência. Acho que o Almir Klink, que é um grande escritor brasileiro, um navegador, um homem que fez experiências aí fantásticas, ele tem uma frase num dos livros que sempre me encanta. Uma coisa é estudar o outro, saber tudo do outro. Uma coisa é estudar dos países, saber tudo do país. A outra coisa é pisar no país, sentir o cheiro, o aroma, sentir realmente o que é. É assim com o outro. Vejam, num casamento, num relacionamento, é bonito no livro, é bonito no romance, mas juntos reticências. É a construção. Sim. E a Viviane Mosè, que é também uma filósofa brasileira, ela fala, se a gente está fazendo DR às 3 da manhã é porque a gente ainda se ama. É verdade. Se a gente está brigando, às vezes, num horário que ninguém esperava, verdade. a gente se ama, porque ali ainda é o outro, eu me importo com o outro. Agora, quando o outro é supérfluo, eu não me importo, né? Vira estatística, tantos morreram, né? Veja, esse mundo tão ruim por causa dessas pessoas, mas quem são essas pessoas, né? Quem está ali envolvido, quem perdeu, quem está chorando, quem está dolorido. Então, discutir o outro é discutir junto. Como diz uma palavra do lado do interior, você tem que comer 15 quilos de sal com a pessoa, né? Então a gente não come 15 quilos de sal na colherada, a gente come o sal na pitada, no dia a dia, entendendo, voltando, pedindo perdão, então... Sabe, minha sábia mãe costumava falar na minha adolescência, quando naquela época de rompimento, ela falava assim, não há nada pior do que ser ignorada. Porque às vezes ela começava a falar, eu fingia que não ouvia. Quer dizer, de certa forma eu tirava a humanidade dela quando eu fazia isso, né? Ela não era mais um outro para mim, eu simplesmente a tinha como... E você falando disso me lembrou muito desse momento. E uma outra experiência familiar que eu tenho tido, eu tenho uma menina de 9 meses, e eu fiquei pensando, poxa vida, como eu sou um melhor motorista? Por quê? Porque ela vai crescer e eu vou ter que falar para ela dar seta. E se eu não dou seta, como é que eu vou falar para ela dar seta? Então, de certa forma, existe até se não uma maturidade pessoal, existe uma maturidade moral na convivência com o outro. Né? Existe uma preocupação de eu não ser rechaçado publicamente por alguma coisa que eu fiz. Né? Agora, como a gente pode, de uma maneira mais prática, talvez para quem está procurando esse caminho da sabedoria, como que a gente pode agir e ter as nossas predisposições para que esse encontro nos amadureça enquanto comunidade, enquanto pessoa, enquanto família? Sem ter medo de errar, né? Primeiramente, é uma abertura autêntica. Isso começa muito cedo. Você falava da sua filha, é um outro tipo de propor a educação, né? A gente tem que pensar o mundo dos não supérfluos, né? O outro não é supérfluo. Ele me agrada porque ele é jovem, ele me agrada porque ele me dá algo. O outro é o outro. E o outro, se eu quiser me relacionar com o outro, quiser conviver com o outro, e aqui estamos falando de sociedade, ele começa por perder. Ele começa por não ter a última palavra, ele começa por ouvir. E ele começa por algo que é não ser guloso, sabe? E isso que é legal ter vários irmãos, né? Eu sempre sou de uma família de 4 irmãos, não dá para ter tudo em 4 irmãos, né? Porque senão tinha a mãe ali para fazer a censura, mas ele também levava os conflitos de maneira mais, era tudo bem perto da idade próxima. E eu acho que em sociedade tem essa questão de você formar para partilha, ou você olhar alguém na rua, não fechar só o vidro. Talvez por medo a gente está condicionado a isso, mas enxergar que ali tem um grande problema social. Enxergar o diferente que está e querer saber o nome, né? Sempre falo para os estudantes assim, a cidade não é limpa por mágica. Alguém passou ali, alguém está trabalhando junto. É uma outra função, é uma outra profissão. Talvez não, você nunca conversou com ele, mas um bom dia, ser simpático, ser gentil. Sobretudo,
não se achar o dono do mundo. O Cortella trabalha muito, né? Você sabe com quem você está falando, ele tem até um vídeo muito divertido no YouTube. Então parece que a gente forma as pessoas para serem o único mundo. E não é essa a vida em sociedade, né? A vida em sociedade é que tem... Se a gente vai falar de uma aldeia global, se a gente vai falar de realmente uma ética internacional para o mundo, nós somos uma parte muito pequenininha como país e como sujeitos, veja como uma ética ela tem que pensar a nossa criação, a nossa educação, o que é ver uma pessoa passando fome e gente desperdiçando comida, o que é ver gente que fica hoje com placas nos semáforos ou fazendo corre aí com várias profissões dentro de uma sociedade muito gulosa que o que está no auge, o que vende é a opulência, né? É uma sociedade que é a opulência. Então é uma mudança de mentalidade mesmo. Você comentou uma coisa sutil ali que eu achei muito fantástico quando você falou dessa parte da gula. Você abrir mão um pouco daquilo que aparentemente você deseja, você quer, porque a gente construiu isso, né? A gente constrói isso. A geração dos meus pais fez isso com a minha geração. Você pode tudo, você consegue, vá atrás do que você quer, vá atrás dos teus sonhos. Tanto é que hoje a gente vive num grau religioso em que eu não vou naquela igreja porque eu não me sinto bem, aquela comunidade não... Mas isso não é um encontro com o outro, né? Você não tem um encontro quando no encontro você se preocupa com você, né? Você continua fechado ali, né? Sim, você é tão egoísta isso, né? É como fazer promessa, né? Com todo respeito quem faz promessa, né? Mas assim, se você pensar nessa lógica, claro que no desespero, as pessoas têm milhões de motivações para isso. Mas o outro não é algo que eu vou só usar, bom, acabou minha relação com você, agora vou para outra, né? Mas essa é a mentalidade, né? Essa é uma mentalidade onde eu não valorizo todo o processo de construção. Eu quero aquilo, por isso que acho que cresce tanto os reclames aqui da vida, né? Porque eu, como sujeito, acho que sou o único que tem que ser olhado, atendido, respeitado. E os outros? Bom, os outros não importa. Eu fui atendido, saio feliz, né? Dou um like ali, mas o resto que está errado, eu não me importo. Então, talvez é uma lógica bem complicada, onde o outro é apenas ele não é a ponte, ele é o chão da ponte, eu passo por ele e não me importo. Né? Isso é muito cristão, né? Quando a gente pensa assim, que a nossa vida é aquilo que nos tem de domínio, aquilo que nós temos domínio as nossas vontades, os nossos desejos, que a maneira humana, a maneira secular de entender a vida, Cristo fala assim, se você quer ganhar a vida, você tem que perdê-la. Então você tem que se entregar um pouco para o outro de alguma maneira para você se encontrar com o seu eu autêntico. Existe uma autenticidade muito maior do eu no encontro com o outro do que no eu fechado, não? Porque o outro já sabe quem a gente é, né? No fundo, as pessoas... A gente acha que a gente está disfarçando, né? Mas o outro já enxerga antes. Veja que a criança, né? A criança, ela fala diretamente. Mais adulto, a gente esconde um pouquinho, maqueia. A gente finge. Tem palavras muito mais agradáveis. Mas o outro já me vê antes, né? Num relacionamento, depois que passou a paixão, o fogo da paixão, se não cuidar, você vira só... na provocação, né, como dizem os antigos, de colocar o alfinete na costela, porque você já sabe todos os problemas do outro, que é a primeira coisa que aparece, né? O que me irrita, o que me distancia. Então o outro, sim, ele me desmascara. E é nesse encontro autêntico, por isso que o esvaziamento, né, eu acho que a palavra bonita do esvaziamento, da humildade, né? A gente saber que somos todos iguais, temos diferenças às vezes de altura, de cor e tudo, mas... no geral, por sorte, por alguma coisa, o final nosso é único. E aí sim, aí vem um cultivo interior. Acho que na subjetividade ela esconde uma palavra que a gente foi perdendo com o tempo, que é o cultivo interior, ou a espiritualidade, o eu interior, o que é você mesmo. Que é esse encontro que eu não preciso preencher com os outros.
eu não preciso preencher com coisas, que eu não preciso preencher com coisas que vai deixar a minha vida mais pesada, né? Então, quando eu vou me esvaziando, quando eu vou me cultivando, eu vou ter mais o quê? Mais paz, eu vou escutar mais o outro, eu não vou correr tanto, né? Usa uma palavra entre fast food e slow food, né? A comida mais devagar, perder o tempo com o outro, ter um prazer de viajar, né? A gente estava falando até de viagens, o cara quer viajar em uma semana, 18 países, né? 18 lugares, né? O que você curtiu? Não, mas eu viajei, tá aqui, ó. Muitos quilômetros. Muitos quilômetros. Então, esse curtir, o perder tempo com o outro, com a vida, com a própria vida, o silêncio, né? Hoje, eu acho que o maior ato de transgressão é desligar o celular hoje. Eu vou desligar o celular dessa hora até essa hora e me permito desligar o celular. Sim. Planejo e tudo, e sei que ali é um autocuidado mesmo. Que fantástico, tem que ter muita coragem para se encontrar com o seu eu autêntico, né? Thomas Merton, no seu caminho de espiritualidade, ele fala que no silêncio, nesse esvaziamento que você comentou, a gente abandona o falso eu e nos encontra com o nosso verdadeiro eu, com o nosso eu autêntico, que é Cristo, né? Na visão de Thomas Merton, é Cristo, que é quem sabia se relacionar com o amor, né? Espero que você tenha gostado muito do programa de hoje. Com certeza você vai ficar mastigando durante muito tempo tudo que a gente conversou. Eu, pelo menos, vou gastar bastante tempo de silêncio pensando em tudo isso. E a gente se vê no próximo programa. Até mais!